Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Esta quarta-feira, o Banco de Portugal divulgou as estatísticas relativas aos empréstimos e depósitos bancários de empresas e particulares em julho de 2024. Segundo o relatório, no 7º mês do ano, o montante total de empréstimos a particulares registrou um crescimento anual de 1,6%, atingindo os 129,3 mil milhões de euros. Em particular, o estoque de empréstimos para a habitação totalizou os 99,8 mil milhões de euros. Em termos anuais, estes empréstimos cresceram 0,5% em relação a julho do ano passado, o maior crescimento anual desde maio de 2023. Por outro lado, o montante de empréstimos destinado ao consumo aumentou 141 milhões de euros em julho, em comparação com o mês anterior. Em termos homólogos, ou seja, em relação com julho de 2023, o montante destes empréstimos cresceu 6,6%, o maior crescimento em termos anuais desde março de 2020. Desde o início do ano, os empréstimos ao consumo têm apresentado uma tendência de crescimento, contrariamente àquilo que se passa no conjunto dos países da área euro, que desde maio de 2024 estão em declínio. No que diz respeito às empresas, em julho, os bancos emprestaram 72,9 mil milhões de euros, um aumento de 0,2% em relação a julho de 2023. Pela primeira vez desde dezembro de 2022, o estoque de empréstimos a empresas apresentou uma variação anual positiva. Por setor de atividades, os setores das indústrias e eletricidade e do comércio, transportes e alojamento registaram em julho taxas de variação anual negativas, ao passo que o setor da construção e atividades imobiliárias registrou uma taxa de variação anual positiva. No 7º mês do ano, os portugueses depositaram 189 mil milhões de euros nos bancos, mais 2,3 mil milhões de euros do que em junho. Deste montante, mais de 110 mil milhões dizem respeito a depósitos a prazo, um crescimento de cerca de 16% em relação ao ano passado. Esta procura pelos depósitos a prazo pode ser justificada pela perda de interesse pelos certificados de aforro. Depois do anterior governo ter decidido terminar com a série E, bastante atrativa, com uma taxa bruta de retorno de 3,5% a 10 anos, e lançar a atual série F com uma taxa de retorno mais baixa. Fechamos assim mais um episódio do Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast O Futuro do Futuro, da autoria de Hugo Seneca. No último episódio esteve à conversa com Abel Oliva, investigador do Instituto de Tecnologia Química e Biológica, que explicou como tem vindo a produzir peles artificiais. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.